Mateus, capítulo de número 5, nós vamos ler hoje dois versículos, que é o versículo de número 1 e o versículo de número 2. Essa é a nossa parte final da introdução, né? Nós dividimos a nossa introdução em quatro exposições, né? E hoje nós faremos então a última exposição da introdução, que é, na verdade, a introdução ao Sermão do Monte, tá bem? Então, vamos ler juntos aí o que diz Mateus, capítulo de número 5, versículos 1 e 2. Diz assim: Certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, subiu à encosta do monte e ali sentou-se. Seus discípulos se reuniram ao seu redor. E ele começou a ensiná-los, dizendo... E aí, continua. Nós vamos hoje falar apenas desses dois primeiros versículos, né, que é o versículo de número 1 e versículo de número 2, porque o nosso propósito é introduzirmos o Sermão do Monte em si, que é, na verdade, a ideia de Mateus ao escrever esses dois versos. Nós temos estudado, né, e vimos que Mateus, como um excelente professor, ele abre, né, as cortinas do Novo Testamento com o capítulo 1, nos trazendo ali a genealogia natural, humana de Jesus e a sua descendência eterna, né, a sua descendência divina. Então, Mateus explana muito bem esse conceito e o conceito do nascimento, né, virginal de Jesus, né, do encontro da Virgem Maria com o anjo, da mensagem recebida por José para que ele pudesse entender que Maria esperava o Filho de Deus, do próprio nascimento e a chegada, né, dos magos ali que vêm até Jesus através de uma mensagem divina, seguindo a estrela. Em seguida, Mateus vai preparar todo o caminho, né, mostrando aquele que veio preparar o caminho, que foi João Batista, né? Então, Mateus explana a vida de João Batista. Em seguida, ele nos mostra ali como foi que aconteceu o batismo de Jesus e o porquê que Jesus necessitava do batismo, né? Nós tivemos a capacidade de entender isso, que Jesus ele se fez como nós, né? E por isso o batismo foi parte disso, para que Jesus então pudesse, assim como um de nós, ser sacrificado, né, em nosso favor. A partir dali então, Mateus ele nos mostra Jesus como um ser humano sendo tentado, né? E a tentação ali como prova de que Jesus ele foi o ser humano perfeito, né? E logo após a tentação, a separação ali de 12, né, a escolha de 12 que seriam seus discípulos. Mateus ele nos dá todo esse panorama, né, do capítulo 1 ao capítulo 4, para que nós pudéssemos então chegar agora nesse nosso momento aqui e adentrar o capítulo 5, entendendo todo o contexto da época, né, a forma a qual ele estava escrevendo, qual era o seu público de interesse, né, queria ser ali os primeiros, né, a receber esses escritos e ter o acesso. Então, Mateus ele tinha a ideia de demonstrar mesmo Jesus como o grande rei para aquele povo judeu. E agora, então, ele vai entrar no Sermão do Monte, que é amplamente conhecido por cristãos e não cristãos, né? Toda a sociedade moderna conhece esse sermão e aceita esse sermão como talvez o maior ensinamento da história da humanidade, compilado aqui nesse capítulo 5, 6 e 7. O escritor Tasker, citando outro escritor, que é o escritor Dude, ele diz algo muito interessante com respeito ao Sermão do Monte, né? Ele diz que o Sermão do Monte ele é a ética absoluta do reino de Deus. Aqui, a partir desses próximos versículos que nós começaremos, né, a detalhar na semana que vem, Mateus ele vai deixar de forma muito clara, né, e forma muito conceitual qual é a ética do reino de Deus.
Qual é a ética a ser seguida por todo aquele que se diz cristão, né? Aquele que se diz cristão, ele tem que obedecer e tem que seguir esses princípios, esses preceitos que estão aqui neste Sermão do Monte, ou Sermão da Ordenação. Nós podemos encontrar em algumas Bíblias, né, descrito lá aquele subtítulo, né, como Sermão da Ordenação. Por que o Sermão da Ordenação? Porque esse daqui é o primeiro momento onde, após a escolha dos 12, né, lá no capítulo 4, nós terminamos o capítulo 4 com a separação desses 12, e esse agora é o primeiro momento onde todos esses 12 serão instruídos sobre o que é o reino desse novo rei que chegou, né? Então, alguns estudiosos, né, destacam como Sermão da Ordenação, porque a partir de agora, esses 12 discípulos estariam ordenados a sair pregando. E tem um detalhe também, né, do porquê do Sermão da Ordenação, que eu vou te mostrar mais adiante. Nós podemos encontrar também o Sermão do Monte como outros nomes, né? Como, por exemplo, o Compêndio da Doutrina de Cristo, ou a Carta Magna do Reino dos Céus, ou até mesmo o Manifesto do Grande Rei, né? O Manifesto do Grande Rei tem muito a cara, né, do aspecto pelo qual ou como Mateus estava escrevendo, né, como Mateus estava expondo, que era a chegada deste grande rei com a proposta do seu novo reino, né? Então, no nosso caso aqui, nós denominamos, né, como Sermão do Monte, talvez na sua Bíblia possa estar também Sermão da Montanha, exatamente porque pelo local onde Jesus vai ensinar, né? Nós lemos aqui, nós vamos ler cada um desses trechos aqui do capítulo 1, do versículo 1 e versículo 2 do capítulo 5, que destaca o local onde Jesus estava e por isso ficou denominado também com esse termo, né? Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. Algo que nós precisamos entender também profundamente é o seguinte: nós vamos levar aqui alguns meses para estudar, né, o capítulo 5, 6 e 7. Né? E é impossível, talvez, eu vou te explicar o porquê da palavra impossível, mas muitas vezes você já deve ter lido o Sermão do Monte, na sua leitura lá devocional, você pega, né, lê o capítulo 5 ali em 5, 10 minutos, né? Entretanto, o que nós estamos fazendo aqui não é uma leitura coloquial, mas conceitual, né? Ao expormos esse texto, nós precisamos entender o contexto, né? Precisamos compreender o que se passava pelo menos tentar, né, compreender o que se passava na cabeça de Mateus e, principalmente, aquilo que Jesus estava, de fato, expondo. Então, nós não vamos terminar essa exposição aqui daqui 2 ou 3 semanas, né? Porque nós vamos detalhar cada uma das bem-aventuranças, cada um dos sentidos. Então, é impossível que uma pessoa estude profundamente esses capítulos aqui em 2 ou 3 dias. Porque a quantidade, né, e a profundidade de informações que nós temos que são apresentadas aqui é algo extraordinário. É algo que nenhum outro mestre conseguiu colocar em escritos. É algo que nenhum outro estudioso conseguiu descrever. A profundeza do Sermão do Monte. Então, nós vamos concluir que possivelmente, os capítulos 5, 6 e 7 não foram uma única pregação nesse momento em que Jesus sobe ali no monte e começa a pregar. De acordo com os estudiosos, né, e nós podemos entender isso comparando também Mateus com Lucas, Mateus, porque era um bom professor e um bom escritor, ele consegue compilar tudo aquilo que ele viu Jesus pregando aqui. Nós temos duas partes que nós chamamos de epítomo e quiescência, que são o ponto inicial do sermão e algumas essências fundamentais que estão escondidas dentro do contexto como um todo. O que isso quer dizer? Possivelmente, né, esse início das bem-aventuranças, que são aqui até o versículo de número 10, tenha sido de fato lá no monte, certo? Tenha sido esse momento onde Jesus sentou no monte. O decorrer
foram outros ensinamentos, que talvez pode ter sido também em algum outro monte, em algum outro local, e Mateus então ele pega isso. Bom, então possivelmente num momento pós, né, montanha, Mateus ele pode ali ter chegado em Jesus e Jesus explanar mais uma vez, né, aqueles ensinamentos, e aí Mateus aproveita esses instantes então para escrever, né? E aí, como ele está escrevendo um livro didático, ele compila de forma junta. Por que a gente pode chegar nessa conclusão também? Se nós pegarmos o Lucas, Lucas ele também escreve o Sermão do Monte. E algumas das coisas que nós vemos aqui dentro do capítulo 5, 6 e 7, Lucas descreve fora do Sermão do Monte lá de Lucas. Então é muito possível, né, que Jesus tenha falado alguns dos aspectos, como por exemplo, que nós veremos da candeia, né, do ser sal e luz da terra. Jesus tenha falado em outros instantes, que não seja lá no monte, ou em outro ensino, em outra, porque Jesus não pregou só uma vez, nem várias de outras pregações, e Mateus fez esse trabalho extremamente primoroso, rico, né, que foi coletar todas essas passagens e compilar de forma muito coerente nesses 3 capítulos, né? De forma a facilitar não apenas para aqueles que iriam ler naquela época, mas principalmente para nós. Então, nós temos aqui basicamente, né, a epítome, que é esse início, que são as bem-aventuranças, que é o nosso foco da semana que vem, e depois alguns aspectos centrais, que foram, então, compilados e reunidos dentro desse aspecto. E aí nós consideramos como o Sermão do Monte, todos esses conceitos, todos esses ensinos. Tudo bem? Bom, entrando então, né, naquilo que Mateus vai descrever. A primeira coisa que Mateus descreve é que certo dia, quando Jesus viu as multidões se ajuntando, né, ele se assentou para ensinar essa multidão. Parece algo simples, né? Jesus sentou para ensinar a multidão, né? Jesus estava ali no monte e ele senta para ensinar a multidão. O que Mateus está querendo nos reportar com isso? Os rabinos do conceito judaico, né, e da tradição judaica, eles podiam ensinar tanto em pé, né, quanto caminhando com seus discípulos, tinha muito isso, né? O rabino ia e atrás iam seus discípulos, ele ia ensinando, ou sentado. Geralmente, quando o ensino era feito em pé, em qualquer lugar, ou até caminhando, ele era um ensino padrão. Agora, todas as vezes que um rabino se assentava para ensinar algo, significava que ele tinha algo de importância a ser dito. Isso é tão interessante que essa cultura é trazida até nós até hoje, né? Por exemplo, na academia, né, no nosso conceito, né, acadêmico, nós geralmente falamos, o professor fulano de tal, ele tem a cadeira de genética aqui da instituição, né? Não, a cadeira de fisiologia, anatomia humana é do professor fulano de tal, né? Tem uma cadeira agora na Academia Brasileira de Literatura, que vai ser ocupada por fulano de tal. O que é essa? Por que nós falamos assim, né, ainda hoje? O Papa, né, fala ex cátedra, né? O que significa essa questão da cadeira, né, do assentar? Exatamente o contexto judaico. Que quando a pessoa ela senta naquela cadeira ali, ela vai transmitir algo de valor. Ela vai expor algo de importância. Era isso que Jesus estava fazendo. Jesus poderia ter ensinado em pé, mas o ato de sentar ali parece tão simples. Você já tinha parado para observar isso quando você leu esse versículo aqui? Jesus sentou e ensinou, mas ele sentou porque ele estava mostrando para todos que estavam ali, olha, agora eu tenho algo muito importante a ser dito para vocês. O que eu vou dizer é que os ensinamentos, né, os quais eu vou passar aqui, têm uma essência e uma importância extremamente relevante, o qual eu gostaria que vocês prestassem atenção. É para isso que Jesus, então, se assenta ali. A segunda coisa que nós vemos, né, é que Jesus ele estava ali na encosta de um monte, né? Se nós formos visualizar, Jesus ele não subiu a montanha e ficou lá no topo da montanha. Havia um monte, né? E aqui, nessa versão que eu li aqui, que é a versão, é a nova versão transformadora,
Transformadora, NVT, diz que ele sentou na encosta do monte. É como se a multidão tivesse se aproximado. Jesus não era um monte, né? Tipo um Everest que Jesus teve que escalar, né? Era exatamente uma espécie de morro, né? Onde Jesus ele sobe ali a primeira parte daquele morro, né? De onde ele estivesse num local onde ele pudesse ver a todos. O altar da igreja, né? Exatamente. Porque o altar, quando ele foi feito nas igrejas, né, ele não foi feito para dar proeminência ao ministrante, mas para dar proeminência à propagação sonora, porque naquela época não tinha microfone, né? Então o altar ele favorecia a propagação das ondas sonoras. Jesus, como um bom físico, né, por ter criado todas as leis logicamente lá no início, né, ele sabia que a propagação das ondas sonoras são facilitadas numa altura maior, né? Facilita então com que todos. Então, exatamente por isso que Jesus sobe ali. E ao observarmos aqui, nós vamos encontrar um outro detalhe também, que é um detalhe que diz assim, olha, as multidões se ajuntaram, subiu Jesus então na encosta, sentou-se e seus discípulos se reuniram ao redor. Se nós formos visualizar essa cena, nós vamos encontrar então Jesus um pouco mais alto ali, na região do monte, né, do morrinho ali que era mais alto. Nós vamos encontrar uma grande multidão que estava se aproximando, vindo procurar Jesus, mas nós vamos observar e visualizar os discípulos aonde? Ao redor de Jesus. Nós temos a multidão, nós temos Jesus aqui e perto de Jesus nós temos quem? Os discípulos. Mateus está ensinando algo fundamental para nós aqui. O quê? Os verdadeiros discípulos, eles não estão lá com a multidão. Jesus não estava pregando para a multidão. Jesus estava pregando e a multidão estava ouvindo. Mas Jesus estava pregando para os seus discípulos, como um bom rabino, para aqueles que estavam ao seu redor. Se você quer ser um seguidor de Jesus, você tem que ter uma atitude de discípulo e viver o quê? Ao redor de Jesus, na proximidade. Nós não podemos viver como multidão. Nós temos que subir degraus. Nós já fomos multidão, né? Nós, uma vez na vida, nós já fomos multidão, mas o Senhor ele está nos chamando para sermos o quê? Discípulos, seguidores, para andarmos perto. A palavra discípulo, né, ela vem da origem lá do grego, né, na verdade do hebraico aqui, que é o talmidim, né? O que é o talmidim? O que é esse discípulo, né? A palavra talmidim é aquele que a palavra talmidim significa algo como que a poeira do seu havia na verdade, né? Deixa eu aproveitar e explicar o contexto, né? Havia um dito popular da época, né? A palavra Talmud significava aquelas vestes que eles usavam naquela época. E havia um ditado popular que falava o seguinte, olha, que a poeira do seu discipulador esteja sobre o seu talmidim, né? O que significava isso? Significava que para você entender, né, que um discípulo ele era realmente discípulo e seguidor, você olhava para as vestes dele, a barra das vestes. Quanto mais suja estivesse, significava que mais tempo ele tinha andando atrás do discipulador. Então, se você olhava e estava muito limpinha a veste dele, não, ele não andou muito tempo junto com o mestre dele, não. Pode ter mais tempo. Então, quanto mais sujo o talmidim tivesse, mais seguidor ele era. Assim nós precisamos ser talmidins. Nossas vestes têm que estar marcadas pela poeira que vem, né, daquele que nos ensina, daquele que caminha à nossa frente, que é o nosso Senhor. Que nós sejamos verdadeiros discípulos, que estejamos ao redor, né? Jesus, ele não estava, como eu disse, ensinando para a multidão, ele estava ensinando para os seus escolhidos. Muitos da multidão, eu posso ousar dizer, que muitos dessa multidão que estavam aqui sentado ali ouvindo eram parte da mesma multidão que estavam lá no final gritando Barrabás, Barrabás. Crucifica Cristo e solte Barrabás. Por quê? Porque eram só multidão. O que Jesus estava fazendo era transmitir o legado aos seus discípulos para que os discípulos, num futuro, viessem ensinar a multidão. Nós precisamos deixar de ser multidão.
E como que nós deixamos de ser multidão? Nos aproximando dia a dia do Senhor. E o que nos faz aproximar é a nossa devoção, a nossa comunhão com Ele. A nossa devocional tem que estar em dias, né? A nossa comunhão com Deus precisa estar em dia. Eu não posso me dar ao luxo de passar um dia sequer sem fazer a minha devocional, sem orar ao Senhor, sem gastar um tempo, né, com a Bíblia, sem gastar um tempo diante da presença de Deus. Nós fomos chamados para estar ao redor, para estar próximo. Que a poeira do teu discipulador esteja sobre ti, Talmidim. E algo talvez mais que possa parecer assim redundante que nós observamos aqui nesses versículos é o versículo de número 2, né? Que diz assim, e ele começou a ensiná-los. Algumas versões mais antigas vão dizer que ele abriu a boca e começou a ensinar. O pessoal, né, da área de tradução possivelmente tenha retirado esse abriu a boca e começou a ensinar, porque muita gente, às vezes, se você pegar as versões antigas, você vai encontrar exatamente isso. Ele abriu a boca e começou a ensinar, né? Para nós, na nossa cultura, parece redundante, né? Se ele começou a ensinar, logicamente ele abriu a boca, né? Redundante. Entretanto, nós não podemos ler o texto com a nossa cultura. Você tem que lembrar, e é por isso que nós fizemos toda aquela introdução, né, do autor e da obra, porque nós temos que olhar para esse texto com o olhar de quem? Da cultura daquela época e do escritor daquela época. Então a pergunta é, por que será que Mateus, lá no original, tenha escrito isso? E abrindo a boca começou a ensinar. Tinha um motivo, tinha uma razão. Qual era a razão, né, de usar esta expressão? No grego, todas as vezes que essa expressão abriu a boca, né, era utilizada, significava que algo de importância seria dito por um arauto, né? Então, possivelmente, né, o arauto abriu a boca, é porque ele vai trazer uma mensagem do rei. Ele está antecipando, né, trazendo aqui a informação daquilo que o rei tem para nos dizer, daquilo que o rei tem para nos esclarecer. E segunda coisa, todas as vezes que essa expressão era utilizada, significava dizer que havia uma afirmação de conteúdo muito íntimo para ser expressa. Então, Mateus ele traz essas duas importâncias. Primeiro, havia uma mensagem muito especial que estava sendo trazida até nós, a mensagem do próprio Deus. E segundo, uma afirmação muito íntima que vinha do coração de Jesus, começaria a partir de agora a ser ensinada, né? E Mateus ele encerra com o verbo dizendo, né? Ele começou a ensinar-lhes dizendo. Ele, no grego, essa palavra ela nos dá a sensação de continuidade, que nos leva lá àquilo que eu disse no início, né? Que o que está no capítulo 5, 6 e 7 era uma continuidade, ou seja, durante todos aqueles 3 anos de Jesus, que Mateus vai trazer para 3 capítulos, das suas pregações, dos seus ensinamentos, e ele vai nos dar, né, de forma muito facilitada para o nosso entendimento, de forma, uma ideia muito bem organizada. Né? Para finalizarmos, né, o prefácio, né, ou o prólogo de todo esse sermão, e nós veremos isso com clareza na semana que vem, é a felicidade. Na semana que vem, nós vamos aprofundar, né, no que significa a palavra, qual o significado do termo bem-aventurança. É só felicidade? Né? Tem um contexto, né, que gira em torno dessa palavra bem-aventurado. Né? Traduz, né, muito nas nossas Bíblias como feliz. Né? E de fato, o reino de Deus, o reino que Jesus veio trazer, é um reino de felicidade. Eu selecionei 2 frases de 2 Joãos, né? Para expressar isso. O primeiro João é o João MacArthur, John MacArthur, né? Ele diz assim que o negócio de Jesus é e sempre será sobre felicidade. O negócio de Jesus é sobre felicidade. E o que Jesus vem fazer nesse mundo é nos dar esse mapa da verdadeira felicidade. Né? Tem um filme, né, que chama A Procura da Felicidade. Né? O Evangelho ele poderia receber a procura da felicidade. De quem que vai nos ensinar a encontrar essa felicidade? O Sermão do Monte. E é uma felicidade diferente.
Não é uma felicidade como a felicidade do mundo. Até porque nós vimos que a ética do Sermão do Monte é uma ética que contrapõe totalmente a ética que nós conhecemos hoje no mundo. E uma frase de um outro João, que para mim é um dos meus favoritos, né? O João Stott, ou John Stott, ele diz assim, ele afirma, né, que as bem-aventuranças, elas enfatizam 8 sinais da conduta e caráter de um verdadeiro cristão. E aí, baseado no que John Stott fala aqui, desses 8 sinais, eu poderia ir além, eu poderia dizer que não deve-se existir um cristão que se diz cristão e não saiba quais são as 8 bem-aventuranças. Você quer conhecer um cristão se ele é um cristão de verdade? Vira para ele e fala assim, você é um cristão de verdade? Eu não quero saber do Pai Nosso, não. Eu quero saber quais são as 8 bem-aventuranças. Aí você vai saber se ele tem um bom pastor, se ele é bem discipulado. Porque um cristão que não conhece quais são as bem-aventuranças, ele não é digno de ser chamado cristão. É a essência. Eu já disse isso para vocês, tem uma frase de Gandhi, né? Gandhi, que trouxe uma proposta oposta ao cristianismo, ele disse, está escrito isso, frase do Gandhi, se todos os escritos do mundo fossem perdidos e restassem apenas os escritos do Sermão do Monte, nada estaria perdido. Então, se eu quero ser um bom cristão, se eu quero ser um bom discípulo e estar próximo, né, eu preciso não apenas decorar as bem-aventuranças, mas entender as bem-aventuranças, estudar as bem-aventuranças e viver as bem-aventuranças. E é isso que nós faremos, né, nessa nossa jornada a partir da semana que vem. Essas bem-aventuranças, elas não são baseadas em categorias meritocráticas, né? Nós temos 8 bem-aventuranças, cada bem-aventurança é um versículo. Nós vamos gastar 1/5 para cada versículo, né? Só para você ter uma ideia da profundidade de cada bem-aventurança dessas. Pronto, serão 8 semanas, né? Onde se você às vezes não conseguir lembrar de todas elas, nós vamos terminar as 8 semanas e você vai... Eu sei as bem-aventuranças, mas mais do que isso, eu viverei as bem-aventuranças, porque elas não são pelo meu mérito, eu não vou ser feliz pelo meu mérito, eu vou ser feliz pela graça de Deus e pela relação que eu vou estabelecer com esse Deus, né? E aí nós poderíamos terminar falando exatamente disso. Que relação é essa que essa felicidade nos estabelece? 3 tipos de relação, né? A primeira delas, o Sermão do Monte, ele vai nos dar um entendimento de uma correta relação com Deus. O Sermão do Monte nos dará o entendimento da verdadeira e correta relação com Deus. 2 das bem-aventuranças são exatamente sobre isso, sobre aproximar de Deus, sobre entender o coração de Deus. Segundo, o Sermão do Monte, ele vai nos dar um correto entendimento da verdadeira relação conosco, da relação que eu tenho que ter comigo mesmo. Porque nós vamos observar que dentro das bem-aventuranças nós temos 2 bem-aventuranças que estão intimamente ligadas com o cuidado da nossa própria alma e a pureza do nosso próprio coração. Então, no Sermão do Monte, eu vou entender que existe um correto perfil de relacionamento com Deus, que existe um correto perfil de relacionamento comigo mesmo. Será que você está se relacionando bem com você mesmo? Você precisa se relacionar bem com você mesmo. Porque quando não há um bom relacionamento, acontecem brigas, acontecem separações. Será que você está brigando consigo mesmo? Eu conheço gente demais, né, que briga consigo mesmo e extrapola isso para aqueles que estão ao seu redor. Ela tem problemas, confusões que estão dentro dela mesma e que ela precisa resolver isso. O Sermão do Monte nos ajuda nisso. E por último, o Sermão do Monte, ele nos dá uma correta visão da nossa relação com o próximo, né? Outras 3 bem-aventuranças vão estar diretamente fundamentadas nisso, em como eu, como cristão, vejo o meu próximo. Então, nós teremos
a capacidade, né, nessas bem-aventuranças todas, de compreender a correta forma de relacionar-me com Deus, comigo mesmo e com o meu próximo. É isso que nós faremos nas nossas próximas semanas. Eu queria encerrar com uma frase de William Barclay, que ele diz assim: o maior das bem-aventuranças é que não são visões esperançadas de alguma realidade futura, nem são promessas duradouras de glórias distantes, mas são exclamações triunfais ante a realidade da alegria permanente que nada no mundo pode nos tirar. Que assim seja o nosso aprendizado nas próximas semanas, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Amém. Senhor, nós te louvamos pela tua graça manifesta a nós. Obrigado, ó Deus, pela capacidade intelectual que o Senhor tem nos dado, pela capacidade de raciocínio lógico, ó Deus, e pela renovação do nosso entendimento, que nos leva e nos aproxima de uma compreensão ampla e sadia daquilo que é a palavra do Senhor. Que dia após dia nós possamos viver, ó Deus, baseado nesse conceito. Que nós possamos deixar de lado, ó Deus, às vezes as nossas emoções e possamos ter, ó Deus, um sentimento racional daquilo que o Senhor tem a nos ensinar. E nós abrimos o nosso coração, ó Deus, para que durante o Sermão do Monte nós possamos estar, de fato, apaixonados por aquilo que as nuances, por aquilo que os escritos da Sagrada Palavra do Senhor têm para nós. E que nós, ó Deus, assim como bons caçadores, possamos procurar, ó Deus, a fundo cada uma dessas pérolas escondidas dentro da Tua Palavra. Que nós possamos, ó Deus, aprender de fato a nos relacionar com o Senhor, na proximidade a qual todo discípulo precisa ter. Que nós possamos, ó Deus, a partir desses ensinamentos, aprender a relacionarmos conosco mesmo, ó Deus, no nosso próprio ser, na nossa alma, no nosso interior. E que nós, ó Deus, fundamentalmente possamos aprender a importância da pureza do nosso relacionamento para com o nosso próximo. E que essa alegria, essa felicidade plena, que não está baseada em riquezas, que não está baseada em vitórias, que não está baseada em conquistas, ó Deus, que essa felicidade, que é totalmente o oposto à ética do mundo, possa realmente preencher o nosso coração de forma verdadeira, de forma pura, ó Deus, e de forma enriquecedora. Assim, ó Deus, nós oramos, expressando o nosso verdadeiro desejo a Ti, Senhor, nessa noite. Em nome de Cristo Jesus, o Nazareno. Amém. Amém.